Clara Holland, Benjamin Moser, obrigada por estarem aqui conosco para este ciclo 3x100, que celebra o centenário de três autores latino-americanos, a Clarice Lispector, o Mário Benedetti e a Olga Orozco. Convosco, naturalmente, vamos conversar sobre a Clarice Lispector. Se concordarem, eu vou fazer aqui uma breve apresentação antes de começarmos a conversar. Pode ser? Clara Holland é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição. Ensina literatura brasileira e literatura comparada. Doutorou-se em estudos comparatistas com uma tese sobre a relação entre livro e narração na obra de João Guimarães Rosa. Tem artigos, ensaios e recensões publicadas sobre Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Bernardo Carvalho, entre outros. Benjamin Moser nasceu no Texas em 1976, formou-se em História na Universidade Brown, Estados Unidos, e vive hoje em Utrecht, na Holanda. Colabora regularmente para a New York Review of Books e é autor do livro Porquê este Mundo? Uma biografia de Clarice Lispector, editado em Portugal pela Relógio d'Água. É responsável pela coletânea de contos da escritora em inglês, The Complete Stories, também disponível em Portugal, uma edição que esteve na lista dos 100 melhores livros do The New York Times em 2015. Além desta coletânea, Benjamin Moser traduziu vários livros de Clarice Lispector para inglês, o que levou a obra da escritora brasileira nascida na Ucrânia em 1920 a milhares de leitores de língua inglesa. Pelo seu trabalho na divulgação da obra de Clarice, Benjamin Moser recebeu em 2016 o Prémio Itamaraty de Diplomacia Cultural, concedido pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Recebeu a Bolsa Guggenheim em 2017 e com o livro Sontag, Her Life and Work, sobre Susan Sontag, venceu o Pulitzer na categoria de biografia. Mais uma vez, obrigada a ambos por estarem aqui. O título da nossa conversa é Clarice Lispector, Hermética e Universal. E eu, a propósito deste tema, encontrei uma crónica da Clarice pequenina, que está editada no livro das crónicas, precisamente chamada Hermética, e que diz assim: ganhei o troféu da criança 1967 com o meu livro infantil O Mistério do Coelho Pensante. Fiquei contente, é claro, mas muito mais contente ainda ao me ocorrer que me chamam de escritora hermética. Como é? Quando escrevo para crianças sou compreendida, mas quando escrevo para adultos fico difícil. Deveria eu escrever para os adultos com as palavras e os sentimentos adequados a uma criança? Não posso falar de igual para igual? Mas, ó Deus, como tudo isso tem pouca importância. Clara, começo por si. Como é que podemos tentar responder às perguntas de Clarice nesta crónica? Ela pergunta como é, para crianças é compreendida e para adultos fica difícil. O que é que a Clara diria? Essa é para leitores de Clarice. Bom, primeiro de tudo, boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite, e é um prazer muito grande estar aqui a conversar sobre a obra de Clarice com grandes leitores da obra de Clarice, e é desse ponto de vista que vamos conversar. Agora, a pergunta da Raquel, eu acho que é uma pergunta muito precisa no sentido em que traduz uma leitura atenta da obra da Clarice, porque essa tensão entre a criança e o adulto, e a escrita para criança e a escrita para adulto, é provavelmente uma das questões mais recorrentes no discurso da Clarice sobre a sua obra e nas próprias situações narrativas que a obra da Clarice vai encenando. Eu estava a ouvir a leitura da crónica pela Raquel e estava-me a lembrar de um dos documentos mais impressionantes que nós temos da Clarice e que hoje em dia, graças ao YouTube, está acessível a todos, que é aquela entrevista que ela deu à TV Cultura, que ficou marcada pelo peso e pela dureza, digamos assim, de ter sido passada, dela ter pedido para só passar depois da morte e ter sido vista pela primeira vez depois da morte de Clarice na televisão, que é a entrevista que ela deu ao jornalista Júlio Lerner, em que falam da sua obra e que termina com as famosas palavras da Clarice, que na verdade são sobre um momento de hiato na escrita, mas termina com as famosas palavras: neste momento estou morta, estou falando do meu túmulo, não é? O que para uma entrevista que só passa depois da morte da escritora tem obviamente
um peso acrescido e um efeito pesadíssimo. Nessa entrevista, que é uma entrevista fascinante, a dada altura o Lerner faz uma pergunta que tem a ver com a questão que a Raquel levanta, que é precisamente a diferença entre uma Clarice que escreve para crianças e uma Clarice que escreve para adultos, e aí a Clarice dá uma resposta interessantíssima, porque ela começa a dizer, bem, quando eu me comunico com a criança é fácil, porque eu sou muito maternal, mas quando eu me comunico com um adulto, diz ela na entrevista, eu estou falando com o mais secreto de mim mesma, e aí é difícil. E é na sequência desse comentário que ela a dada altura diz que a criança tem a imaginação solta e o adulto é triste e solitário. E é aí que o Júlio Lerner faz uma pergunta também muito precisa, que é, mas em que momento é que a criança se torna um adulto triste e solitário? E aí a Clarice usa uma expressão fortíssima na obra dela, que é, em qualquer momento é segredo, eu não vou contar, e depois para e diz, não, afinal vou contar, basta um choque, uma impressão brusca, e de repente a criança deixa de ser o que era e passa a ser um adulto triste e solitário. Portanto, essa diferença entre o escrever para crianças e o escrever para adultos toca em categorias muito importantes da obra da Clarice e do discurso de Clarice, e que tem a ver precisamente com uma questão que eu acho fundamental para quem se aproxima da obra de Clarice hoje, que é precisamente a questão da comunicação com o leitor. O que é que se comunica numa obra como esta? Que tipo de, às vezes, de telepatia com os sentimentos íntimos do leitor é que uma obra como esta suscita para que tenha uma resposta tão empática, tão emotiva? E é por isso que eu gosto daquela declaração da Clarice na entrevista, em que ela diz que quando comunica com o adulto, comunica com o mais secreto de mim mesma, não é? Como se comunicar com um interior escondido nosso fosse a melhor forma de aceder a uma comunicação aberta com o adulto. E essa é que é a grande diferença entre a criança e o adulto. Agora, nesse jogo do comunicar com o mais secreto de mim mesma, de um modo, como ela diz noutras entrevistas, em que ela própria se entenda, o que é um esforço, eu escrevo, mas eu me entendo, não é? Que é uma dificuldade. Há algo que é precisamente o contrário do hermético, que é a comunicação com alguma coisa que, num certo sentido, nós sabíamos, mas não sabíamos que sabíamos, não é? E acho que esse é um uma elemento... Uma revelação, não é? Como se fosse uma revelação. Uma revelação do que já estava, mas não sabíamos que estava, não é? Como se, num certo sentido, o grande esforço do trabalho da prosa da Clarice fosse aprender a escrever na língua que nos permite entendermos aquilo que estamos a tentar dizer e que não entenderíamos se estivéssemos fora da literatura, de algum modo. E nesse sentido, a distinção entre hermético e não hermético cai. Agora, cai num jogo muito difícil em que é preciso estarmos dispostos a entender uma língua que não sabíamos que conhecíamos antes de começar a ler a Clarice. Benjamin, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre este e outros assuntos há uns anos no Festival Literário da Madeira, e eu recordo que o Benjamin na altura disse que esta ideia dela ser hermética é, além de um rótulo que há tendência de se dar a alguém que dá trabalho conhecer, vai no sentido daquilo que a Clara acaba de dizer, mas o Benjamin, na introdução do livro Todas as Crónicas, da Clarice, diz que, estou a citar, esta literatura não é para todos, e mais à frente, mas para aqueles que instintivamente a compreendem. O amor pela Clarice, pela pessoa de Clarice é tão imediato quanto inexplicável. E a minha pergunta tem a ver com esta expressão de que o Benjamin usou, aqueles que instintivamente a compreendem. Eu imagino que isto não foi por acaso. Nós precisamos do instinto, ou a Clarice apela ao nosso instinto enquanto leitores, será isso? É isso, exatamente isso. Eu já falei com tanta gente no Brasil e pelo mundo que realmente pessoas formadas, não são pessoas idiotas, mas que me dizem que eu não entendo Clarice. Eu tentei, eu li A Paixão Segundo o GH, eu li Água Viva, eu li o que mais, e não entendo. Eu falo sempre, deixa, não importa entender, porque é uma coisa muito... É uma coisa muito física, Clarice. É uma coisa que ou você vai captar isso ou não. E se não, não tem importância, você pode ler outra coisa. Não é obrigação de todo mundo gostar da mesma coisa. Mas eu acho que essa coisa que a Clara está dizendo é uma coisa que eu sinto muito, que é a mesma coisa, a maneira de a criança entender as coisas. Às vezes as crianças falam as coisas mais brilhantes e a gente fica admirada. Assim, não podemos... Um adulto não falaria nunca uma coisa tão óbvia, mas que nos impressiona pela genialidade, às vezes. E a gente bota no Facebook, todo mundo acha ótimo. Essa sensação que eu tenho com Clarice,
Clarice também é uma criança. Isso é uma coisa muito importante. De certa forma, ela fala desse choque quando se torna triste e solitária. Ela teve esse choque, mas eu acho que o impacto da Clarice para nós hoje é que ela é tão próxima daquela linguagem infantil, de certa forma. Ela fala coisas muito óbvias, mas que nos dão uma impressão. O meu livro se chama Por que esse mundo? Né? Uma pergunta muito óbvia, mas que o adulto não faria, porque é uma pergunta não tem resposta a isso. Por que nascemos? Por que morremos? Por que nos apaixonamos? São perguntas de crianças. E eu acho que, para mim, o mágico da Clarice agora é que ela combina uma linguagem poética altamente sofisticada e da mais linda que existe na língua portuguesa, ao lado de uma menina. Eu acho uma combinação, além de interessante, entre aspas, intelectualmente, uma coisa emocionalmente fascinante. Ao mesmo tempo, é a própria autora que, por exemplo, no livro A Paixão Segundo G.H., de que já falaram, pode, numa advertência ao leitor muito conhecida, diz: este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. A Clara, julgo saber, teve uma experiência pessoal assim com este livro de aproximação e depois afastamento, não foi logo lá, não é? Portanto, há esta ideia de que, como o Benjamin dizia, quando as pessoas empaticamente ou instintivamente aderem à obra da Clarice, depois ficam lá, mas muitas pessoas terão um movimento de aproximação e afastamento até, de facto, entrarem. A sua experiência pessoal foi assim na adolescência, não é? Com este livro. Julgo saber. Sim. Está a falar de uma... Eu fiz uma comunicação recentemente para a Universidade de São Paulo, num colóquio sobre o centenário da Clarice, em que usei isso essa história pessoal como ponto de partida. Exatamente. E, na verdade, eu quando penso nas minhas primeiras experiências de leitura da Clarice, na verdade, eu nessa comunicação falei de uma, mas ela é dupla, é uma experiência dupla. Primeiro, li A Paixão Segundo... li o Perto do Coração Selvagem, e tinha na altura uns 13 anos, e foi um livro arrebatador, como acredito que é para muitos adolescentes que leem pela primeira vez a Clarice. É um livro que durante muito tempo se considerou ter sido escrito por uma adolescente, depois percebemos que o jogo das datas de nascimento da Clarice não a faz assim tão jovem como se pensava, porque foi escrito mais tarde do que os 17, 18 anos que se atribuíam inicialmente ao livro, mas é um livro fascinante que eu sei por experiência de conversar com alunos na faculdade, que chegam à faculdade tendo lido o livro, para leitores muito jovens. E a minha experiência foi essa, tanto que o meu primeiro impulso, eu vivia na altura em Itália, foi de traduzir o primeiro capítulo do Perto do Coração Selvagem para italiano, até descobri pouco depois que ele já estava traduzido e, portanto, não continuei mas continuei com a Clarice. Com o Paixão Segundo G.H., acontece outra coisa que eu acho que também é parte da experiência da Clarice, e fico contente por a Raquel falar nisso, que é de facto encontramos essa estranhíssima nota a possíveis leitores em que Clarice sugere de uma maneira muito interessante que temos nas mãos um livro perigoso, e é uma coisa, ou um livro aparentemente perigoso e que só através de uma descoberta difícil é que se pode revelar não perigoso, não é? A experiência que ela usa para esse perigo é tirar alguma coisa de alguém. Portanto, a ideia de que alguém lendo aquele livro pode sentir que alguma coisa lhe foi tirada. E ela diz, só as pessoas de alma já formada saberão que este livro nada lhes tira, não é? Portanto, num certo sentido, isto já dá a medida do risco que está em causa na ideia de literatura da Clarice, não é? Esta junção entre o íntimo e o secreto de nós e a experiência da escrita é uma junção tão arriscada que pode deprivar ou pode retirar elementos existenciais básicos aos seus leitores, o que é um risco assumido, tendo em conta o que também nos pode dar, que é uma experiência única, ou um complemento único da nossa experiência pessoal. E essa nota dos possíveis leitores deixa muito claro, ela diz que o livro pode ser lido por qualquer pessoa, mas que ela preferia que só fosse lido pelas pessoas que já têm a alma formada e que sabem que o caminho para chegar a alguma coisa passa muitas vezes pelo contrário daquilo que se quer alcançar. Ora, eu quando li isso com 14 anos, voltei a fechar o livro porque pensei, eu não sei isto. E hoje em dia volto, e depois mais tarde voltei, entrei
e nunca mais larguei, digamos assim, também A Paixão Segundo GH. Mas hoje em dia, quando leio essa nota, eu fico muito espantada, porque o que eu não sabia na altura é que essa cena imaginária que a Clarice está a descrever aí, que é de uma figura incauta que pega num livro demasiado violento ou demasiado forte para ela, é uma cena recorrente na sua obra. São milhares as histórias da Clarice em que há crianças que são levadas ou por adultos ou por situações inesperadas a verem o mundo cedo demais, para usar uma expressão que ela usa por exemplo, nos Desastres de Sofia, no conto dos Desastres de Sofia. E há muitos contos em que personagens adultas obrigam crianças jovens a refazerem-se sozinhas dolorosamente para enfrentarem o mundo. Portanto, eu hoje em dia acredito que aquela nota não é uma nota de aviso à navegação para leitores incautos, mas é parte da obra, no sentido em que encena uma das grandes tensões da obra da Clarice, que é a passagem do não saber para o saber e o custo e o preço da passagem do não saber para o saber com o livro, alguma coisa que o livro sabe que nós já sabíamos, digamos assim. E só para situar, claro. Claro, mas esse movimento de aproximação e afastamento manteve-se ou agora é só de aproximação, Clara? Agora é só de aproximação, embora eu acho que há alguma coisa nessa nota da Paixão Segundo GH que ajuda a perceber que a própria obra da Clarice tem com esta questão relações diferentes em momentos diferentes. Ou seja, eu acredito, e quanto mais leio a Clarice percebo isso, que a Clarice até 64 tem uma relação com o leitor ou uma ideia daquilo que o leitor pode encontrar na sua obra ou pode trazer para a sua obra, bastante diferente daquela que ela vai ter na obra que caminha para os anos 70. Eu acho que essa nota da Paixão Segundo GH mostra um bocadinho isso, até porque quando nós chegamos às últimas obras e até às obras póstumas que depois foram editadas por outras pessoas que não ela, a ideia de uma leitura para iniciados é muito mais forte, não é? A ideia de que só quem já está iniciado pode ler este livro aparece várias vezes. E eu acho que na Clarice inicial isso não acontecia e eu pessoalmente tendo a achar mais interessante o modo como a Clarice inicial negocia a entrada nos seus livros do que aquilo que acontece nos últimos livros. Mas isso, portanto, acho que também há ali um percurso que talvez tenha a ver também com o trabalho da Clarice como cronista, em que ela própria diz que acabou por ter uma percepção muito maior do pulso dos leitores que tinha, das respostas que tinha à sua obra, mas eu acho que muda radicalmente, num certo sentido, a ideia que ela tem do seu leitor e a maneira como nós, leitores, nos podemos relacionar com isso. No caso do Benjamin, o encontro com a Clarice foi diferente, já era adulto, estava na faculdade. Aí sim, acho que podemos usar a questão de revelação, porque o Benjamin leu um livro da Clarice e pronto, e foi arrebatadora essa paixão, não foi? Eu nunca mais largar. Mas eu reconheço muita coisa no que a Clara fala, porque o momento de encontrar a Clarice, para quem realmente sente, como a gente falou, se a gente tem essa empatia com ela, se a gente tem esse vínculo com ela, é uma coisa que não esquecemos, é um momento de divisor de águas nas nossas vidas. E para mim, justamente isso, mas tem duas coisas que eu reconheço muito no que a Clara fala. A primeira é que eu também queria traduzir. Engraçado, né? Porque você é de língua portuguesa, eu apenas falava português naquela época. Eu era no segundo ano de português, eu não sabia muita coisa, eu sabia ler mais ou menos, mas ainda lá eu tive o primeiro impulso foi de levar isso para o inglês, porque eu não acreditava que as pessoas não conheciam ela. Eu acho que aqui em Portugal foi a mesma coisa, várias pessoas me falaram que como era possível que uma escritora de nossa língua não seja mais conhecida aqui. Agora isso mudou, mas eu também tive, quando eu fui ler A Paixão Segundo GH, eu tive 19 anos depois. Eu já estava no Brasil, eu tinha comprado, eu escolhi, porque eu fui numa livraria, mas eu não sabia nada sobre ela, só esse primeiro livro, A Hora da Estrela. Eu peguei esse livro e eu fui também, é engraçado, porque esse aviso parece uma coisa meio... Não sei, eu acho engraçado que você parou, que você não foi adiante. Eu fiquei com mais vontade de ir adiante para saber o que era, e aí eu fiquei pensando, será que minha alma está formada? Como que a gente vai saber? Como que isso significa? Alguém acaso tenha isso? Eu acho que não, porque esse livro tem uma amiga, Maria Fernanda Cândido, que fez um filme agora no Brasil, que ainda não foi lançado. A Paixão Segundo GH. É quase a Maria Fernanda sozinha num apartamento.
recitando quase esse livro. E, nossa, é muito forte isso. Você vê esse texto que eu conheço muito bem pelas traduções e pelo trabalho de biografia e tudo isso, mas ainda é uma coisa que não deixa a gente... claro, não sei como seria para dar aula, sabe? Para encontrar com novas experiências de alunos, de gente que está enfrentando essa obra pela primeira vez. É uma coisa muito forte. E, no meu caso, eu tinha 19 anos, agora eu tenho 44, né? Eu estou ainda falando sobre essa mulher. E ainda editando a obra e tudo isso, é uma coisa que mudou minha vida totalmente. Clara quer responder, ou seja, no seu trabalho de professora, quando esta obra aparece, A Paixão segundo GH, e os seus alunos se apercebem desta advertência, o que é que a Clara faz com eles? Diz-lhes atenção que isto é quase como tocar em fogo, de facto, têm de ver se estão preparados ou não, como é que faz? Bom, nós ali já estamos a jogar o jogo do risco, o risco é assumido, ou seja, a ideia é que estamos ali, aliás, hoje em dia uma das coisas que temos mais saudades do ambiente normal de sala de aula é essa sensação, esse espaço do risco, não é? Estamos ali todos em jogo de alguma maneira, porque estamos todos a ler juntos. E eu dou aulas de literatura brasileira em Portugal já há muitos anos, e a sensação que nós temos a dar literatura brasileira em Portugal muitas vezes é de privilégio, porque temos a sorte, como provavelmente noutros países, mas em Portugal é mais estranho que assim seja, de apresentar pela primeira vez autores como Machado de Assis, Guimarães Rosa e Clarice. E quando chegamos à Clarice, nós dizemos sempre que há uma expressão que os ingleses usam muito e que eu às vezes uso com os alunos, que é, já sabemos que aquilo é um winner, no sentido em que eles vão ficar rendidos, ou vão ficar, se não leram já, entram, embarcam, com um entusiasmo que é certo. E no entusiasmo vem o risco, e esse é que é o grande prazer das aulas de literatura, é saber que quanto mais eles se entregarem a alguma coisa que aquele texto reconhece neles, digamos assim, mais estão a expor ou estão a sair de uma zona de conforto e estão a expor no ato de leitura e na troca de leituras, que é a experiência da sala de aula, uma experiência insubstituível e que é necessariamente arriscada. Portanto, o fogo é o nosso elemento, digamos assim, e é bom que claro que é um fogo protegido pelas paredes da sala de aula, mas é um fogo. Mas eu acredito que essa experiência de risco acontece com A Paixão segundo GH, mas na verdade acontece com todos os textos de Clarice. Eu até os meus preferidos em sala de aula, pelo efeito que têm nos alunos, e quase nunca prescindo de os incluir no programa com a Clarice, até são os contos da Legião Estrangeira, por exemplo, que são contemporâneos da Paixão segundo GH, mas que jogam muito com esta ideia de cenas iniciáticas de adolescentes e crianças, a que os alunos respondem imediatamente quando nós começamos a trabalhá-los em aula, e todos nos assustamos, digamos assim, com o que está a acontecer nesses textos. Estamos aqui a falar sobre tudo o que é dito a propósito da obra da Clarice, não é? O facto de ser hermético ou não, de ser difícil ou não, de ser tocar no fogo ou não, mas além da autora Clarice, há também esta dimensão da pessoa da Clarice Lispector, não é? Há uma ideia de mistério à volta dela, de uma mulher indecifrável, para usar uma palavra que o Benjamin usou, agora já não sei em qual dos livros, e que poderá, digo eu, estar também relacionada com o que se escreveu e disse sobre ela e com afirmações da própria autora. Por exemplo, eu vou recorrer-me aqui de umas notas que tirei, creio que da biografia Benjamin, o Carlos Drummond de Andrade disse, por ocasião da sua morte, que a Clarice veio de um mistério e partiu para o outro. Caragolar disse que ela parecia uma loba fascinante. Ledo Ivo disse que ela era uma estrangeira, um pássaro vindo de longe. Ela própria escreveu, sou tão misteriosa que não me entendo. E depois há aquela ideia muito interessante e conhecida para quem está perto do universo clariciano, da visita dela ao Egito e de ter visto a esfinge e ter dito, eu não a decifrei, mas ela também não me decifrou. E, portanto, o que eu queria perguntar-vos, para simplificar depois disto que disse, é poderemos nós, leitores, decifrar a Clarice e se ela, mulher, contribuiu também para toda esta ideia que há, é uma espécie de mito, não é? À volta da Clarice Lispector, Benjamin. Eu acho ela totalmente decifrável, de certa forma. Eu acho que tem, como todo grande artista, tem uma coisa que está acima da gente, que é uma coisa
um mistério, algum apelo, alguma substância que não captamos exatamente. Mas é por isso que é interessante começar com essa coisa de hermética. Eu entendo Clarice. Eu entendo tudo na Clarice, mas não é intelectualmente que eu entendo. Eu entendo ela fisicamente, emocionalmente, e eu sou muito... Eu sei as dificuldades dela. Porque, por exemplo, eu estou quase 20 anos envolvido nesse projeto de traduzi-la para o inglês. Então, decifrar o português de Clarice é muito difícil. É muito difícil. Eu fiquei muito feliz que os brasileiros também acham. Já os portugueses é um pouco diferente, mas é um português que não é normal para os brasileiros. É uma língua muito complicada. Ao mesmo tempo, eu sempre a entendo. Eu sei quem é. Eu sinto ela muito próxima de mim, espiritualmente, talvez. Sim, eu acho que não é... Eu acho que tem um desejo, talvez, de fazer das grandes artistas, ou dos grandes artistas, alguma coisa que não seja como nós, que é certo, que ninguém tem o gênio linguístico que teve Clarice Lispector. Mas os contos que a Clara falou, né, da Legião Estrangeira, tudo isso as pessoas entendem muito facilmente. Não é... Se fosse impossível de entender, eu acho que a gente não estaria a ler, porque já não tem muito ler, porque eu posso ler uma coisa em persa, né, que eu não entendo, que é uma parede, eu não vou além dessa parede. A Clarice, a gente está aqui porque a gente conseguiu ficar empolgados, estimulados por isso. Acha que ela contribuiu para esta ideia à volta dela ou não? Clara, com as declarações que foi fazendo... Talvez sim, provavelmente sim, mas num certo sentido o que nós podemos chegar à Clarice, eu acho que a Clarice é uma autora tão lida, tão traduzida, tão publicada, tão estranhamente acessível do ponto de vista dos públicos a que chega, não é? Nós, quando fazemos eventos sobre a Clarice, ficamos sempre espantados com a quantidade de pessoas que vêm completamente exteriores à academia, completamente exteriores ao mundo editorial, que num certo sentido a Clarice, agente da sua própria imagem, eu acho que perde um pouco a força se nós tivermos em conta o peso efetivo da recepção da sua obra, não é? Num certo sentido. A Clarice, porque no fundo o dado mais importante sobre a obra da Clarice é que ela é lida, é muito lida, e é lida com entusiasmo, é lida com interesse, é procurada. Cada vez mais também. E cada vez mais. Portanto, a ideia de uma Clarice que tem uma imagem derivada do modo como a moldou, eu acho que fica esbatida com a realidade concreta do entusiasmo dos leitores pela Clarice, e portanto acaba por não ser o dado mais importante da biografia hoje da Clarice. Não? A Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, não nasceu no Brasil. Nós, quando lemos a biografia do Benjamin, ficamos a conhecer de perto e muito bem a história da chegada da Clarice ao Brasil. O bebê, primeiro esteve em Maceió, depois foi para o Recife e só na adolescência foi para o Rio de Janeiro, mas há também quem se refira a ela como a estrangeira, e eu queria perguntar se esta ideia da estrangeira tem a ver com o facto de ela ser imigrante, apesar de ela ter chegado bebê ao Brasil e de se ter naturalizado brasileira jovem adulta, ou se este termo estrangeira tem a ver com o que ela escreve. Se a Clarice, quando chegou à literatura brasileira com o livro Perto do Coração Selvagem, quer dizer, primeiro foi com os contos, mas Perto do Coração Selvagem aos 23 anos, creio, se aquilo que ela trouxe à literatura brasileira era estrangeiro, ou se a estrangeira é devido à sua geografia, digamos, de nascimento. Benjamin. Eu tenho duas respostas que são opostas a essa pergunta. Primeiro, eu fiquei muito irritado com isso no Brasil, quando no início... e até hoje dizem a escritora ucraniana naturalizada brasileira. Dizem, todo jornal diz isso. Eu fico, bom, gente, ela chegou ao Brasil com 1 ano, 2 meses de idade, muito bebê quase. Então, para que essa insistência? E eu sou americano e nós temos uma história de imigração que faz com que todo mundo que chega aos Estados Unidos fique americano e a gente já não faz muitas perguntas, que tem seus problemas também. Mas eu achei muito esquisito e muito brasileiro, nesse sentido de que tem essa ideia tradicional de que
o brasileiro é em parte português, em parte africano, em parte índio. Isso é uma tradição que tem muitos séculos já. Então, o que você faz com os japoneses, os alemães, os judeus, os árabes, toda essa gente que chegou no século XX? Então, eu resisti isso. Eu achei idiota que as pessoas não assumissem que ela fosse de lá. Mas, quanto mais eu vi que não era uma insistência acadêmica ou wikipediesca, né, de ficar insistindo, mas ela nasceu no dia 12 e não no dia 13. Que não era isso, que realmente ela foi consumida, se eu posso dizer uma palavra horrível, mas ela foi vista como estrangeira no Brasil. E ainda é, e agora eu acho que faz muito sentido, porque ela realmente era uma coisa que não se encaixava naquela sociedade. Ela realmente, e as pessoas perceberam isso, não era porque ela era loira, ou que ela era judia, ou que ela falava diferente. Era que ela realmente, muito mais profundamente, ela era diferente. E as pessoas sentiram isso. E eu acho que também uma das coisas que ela enriqueceu o Brasil muito com essa estrangeiridade, porque a ideia do que é ser brasileiro ficou mais ampla. Ela escreveu sobre personagens, ela tinha personagens sobre pessoas comuns, não é? Que até então se calhar não eram tão tratadas na literatura brasileira, Clara. Será assim também? As pessoas comuns, mas depois com uma grande interioridade, não é? Dava a essas personagens uma grande interioridade e uma grande densidade, digamos assim. Mas eu digo, as donas de casa, as pessoas do supermercado, seja quem for. Sim, mas o comum, eu acho que a ideia de personagem comum na Clarice, se calhar liga-se, da estranheza da personagem comum na Clarice, liga-se precisamente ao que o Benjamin estava a sublinhar e que pode ser colocado de uma maneira paralela ao modo como ele estava a conduzir o argumento, que é que, num certo sentido, esta ideia da Clarice estrangeira responde a uma estranheza da literatura brasileira em reconhecer aquela obra como parte de um projeto da literatura brasileira que responde a essa ideia de identidade brasileira de que o Benjamin estava a falar. Porque, num certo sentido, a estranheza maior da obra da Clarice é que ela não parece encaixar-se na ideia de evolução da literatura brasileira que o Brasil foi construindo ao longo do século XX e tem no modernismo um grande peso. Portanto, num certo sentido, ela aparece como um ovni, não porque era um ovni, porque ela veio de um território chamado literatura, onde, num certo sentido, tudo é ovni, digamos assim, mas porque o campo literário brasileiro talvez não estivesse preparado para saber ler a amplidão, digamos assim, a amplitude da ideia de literatura da Clarice. E nesse sentido eu concordo plenamente com o Benjamin. A grande contribuição da Clarice é alargar a ideia que nós podemos ter de literatura brasileira, a ideia que podemos ter de brasileiro, precisamente através dessa ideia básica do estrangeiro como aquele que não é completamente identificável com outra pessoa. Isso, acredito que o trabalho da Clarice sobre a dona de casa, sobre a mulher que não trabalha, etc, etc, por exemplo, no início da sua obra, Nos Laços de Família, é tão interessante, porque revela que nada daquilo que nós podemos pensar numa visão estereotipada sobre aquelas personagens resume essas personagens. Elas são muito mais complexas do que aquilo que nós poderíamos pensar se as encaixarmos num estereótipo. E um mergulho profundo na intimidade dessas personagens que a Clarice faz apenas mostra quão estrangeira é a profundeza da natureza dessas personagens em relação àquilo que nós esperaríamos dela. Portanto, eu iria talvez mais por essa dupla dimensão. Ainda não falámos, o Benjamin referiu há pouco de passagem, essa condição do facto de Clarice pertencer a uma família judaica. Isto determina de alguma maneira o lado espiritual que também atravessa a obra da Clarice, ou uma coisa não está relacionada com? Olha, isso também faz parte dessa história de ela ser estrangeira. É uma coisa que as pessoas não queriam ver, porque tem esse outro lado no Brasil, que é um lado nacionalista que quer que todo mundo seja basicamente a mesma coisa. Isso é muito forte no Brasil. Isso é uma coisa que... e as pessoas diziam, mas ela era judia, mas ela era brasileira como qualquer um. E eu falo, mas sim, mas ela era judia e não quer dizer que ela não fosse brasileira. Pode ser brasileira e judia ao mesmo tempo. Então, eu encontrei essa resistência
que foi muito forte no Brasil, que agora eu acho que eu comecei o meu trabalho com Clarice há 20 e poucos anos atrás. Então, já o Brasil não digo que é outro país, mas mudou muito. E nessas coisas, muito mais. Nas coisas de identidade, de negros, de mulher. Tudo isso é diferente do que era 20 anos atrás. Racismo é outra coisa. Mas a questão judaica na Clarice, eu que sou judeu e que eu sou de uma família de refugiados judaicos. Então, é uma mentalidade, é uma voz que, apesar de ela ser de outro país, de falar português e não inglês, eu reconheço essa coisa. É uma coisa muito doida, porque para explicar o que você está ouvindo, é uma coisa muito óbvia para mim, que é uma voz judaica. Então, tem outras coisas que você pode apontar, justamente essa questão de ser estrangeira sem ser estrangeira. E isso, quando a Clara fala das donas de casa, das pessoas que vão para uma festa, para o supermercado, é aquela sensação, eu não sei, é sobre Cavafy, né? Mas poderia ser sobre Fernando Pessoa, que ele estava um pouco olhando de um ângulo um pouco errado para o mundo, né? Eu não estou com a citação na minha cabeça, assim, mas essa visão de quem é de fora, que não é necessariamente que você tem outro passaporte, que você é negra, você é lésbica, não sei, alguma coisa diferente. Mas todo mundo sabe essa sensação de entrar num jantar, você não conhece ninguém e fica se perguntando onde que eu me ponho, se eu me sento aqui ou lá. Aquela sensação que todo mundo conhece é muito de Clarice. E eu acho que sim, tem a ver, ela vê, os pais dela não falavam português, moraram numa comunidade de estrangeiros que estavam em perigo, porque estamos falando da Segunda Guerra Mundial, em que os judeus no Brasil estavam nervosos, como todos os judeus do mundo. E ela se criou fora. Então, eu acho que isso, e podemos dar rótulos a isso ou não, mas essa sensação que eu acho que todo mundo reconhece que faz a literatura dela tão universal. A Clara tem um ensaio a partir dos contos da Clarice, onde nos fala sobre as revelações ópticas, a importância da visão e distorção, como se fosse necessário, digo eu depois de ler o ensaio, ou mesmo ver pior, ou mesmo não ver para ver melhor. Quer explicar-nos esta ideia? Agradeço, Raquel, a pergunta, até porque eu já estava a pensar nessas questões quando ouvi há pouco o Benjamin falar da citação do Cavafy, do olhar torto, o olhar oblíquo. Conhece a citação? Pode falar melhor do que eu falei? Não sei qual é que é o certo. Mas... tá, mas enfim, entendeu, né? Isso. Não, eu gostei dela, mas não, eu gostei do que imaginei que fosse, mas não. Mas eu pensei logo na Clarice porque uma coisa que eu e outras pessoas repararam lendo a obra da Clarice é que não só estas personagens podem ser consideradas de algum modo estranhas ou deslocadas, como apresentam no corpo muitas vezes a marca dessa estranheza. E um dos modos muito interessantes da Clarice colocar essa deslocação é precisamente através da caracterização do olhar das personagens. Se nós fizéssemos um inventário das personagens da Clarice, que ou têm defeitos de visão ou são associadas metaforicamente por imagens a defeitos de visão, é um rol imenso. Por exemplo, temos uma personagem no conto Os Laços de Família, chamada Catarina, que é estrábica, tem uma espécie de olhar oblíquo e dissimulado, como a capítulo do Machado de Assis. Temos muitas personagens míopes, temos vários contos sobre a questão da miopia, e temos muitas personagens que piscam os olhos. Piscar os olhos é provavelmente o tique mais recorrente na obra da Clarice. Personagens que, para tentar entender, vão piscando os olhos, desde a Macabeia da Hora da Estrela ao professor de matemática, do crime de professor de matemática, ajustam os óculos, piscam os olhos, como se a questão do olhar fosse central numa obra que nós estamos muito habituados a associar mais
à questão do discurso interior, não é? O discurso indireto livre, os pensamentos das personagens, e no entanto a questão da visualidade é fundamental. E os olhos funcionam muitas vezes como filtro ou como acesso destas personagens ao mundo. Eu nesse artigo que a Raquel está a falar, que é um artigo que eu fiz há muitos anos, precisamente a partir dessa inquietação, interessei-me muito por um comentário da Gilda Meli Souza sobre A Maçã no Escuro, em que ela fala do olhar feminino das personagens da Clarice como um olhar míope, porque é um olhar confinado ao espaço doméstico, não é? Aquela coisa que hoje em dia nos é muito familiar, não é? A ideia de que, fechados entre quatro paredes, vemos muito bem os detalhes pequenos e mal, e temos uma visão diminuída do que seria a panorâmica do mundo, não é? O mundo para lá das janelas, como se as personagens da Clarice tivessem sempre janelas entre elas e o mundo. E esta amplificação do detalhe que nós associamos à miopia, não é? Ver muito bem aquilo que nos está próximo, caracteriza inúmeras passagens do devaneio de muitas das personagens da Clarice, em que coisas pequenas subitamente são amplificadas e ganham reverberações imensas no estado de espírito das personagens, desde um olhar para um cego parado, o famoso parado na paragem do bonde no Conto Amor a mastigar pastilha elástica, que de repente altera completamente o mundo aos olhos de Ana, até coisas pequenas, a beleza de umas rosas num buquê, na imitação da rosa dos laços de família, como se o olhar destas mulheres fixasse em alguma coisa e lhes desse uma proporção desproporcionada, não é? Pronto. E esse é um dos muitos modos de sublinhar que o que está em causa, o grande drama desta ficção da Clarice é precisamente os modos de acesso ao mundo, ou o trânsito entre a interioridade da personagem e o mundo. E o olhar é fundamental. Tanto no sentido em que eu apreendo as coisas de um modo distorcido, precisamente porque vivo ou na distância da miopia ou da presbiopia, que também aparece noutros textos da Clarice, quanto no sentido em que é através do olhar que nós tentamos penetrar o interior das outras personagens, e esse é o grande enigma ou a grande dificuldade tantas vezes encenado na obra da Clarice. Há uma crónica em que ela diz: já tentei olhar para uma pessoa que me estava a vender bilhetes numa bilheteira, mas os olhos dela eram como estátuas, cegos, não é? Eu não conseguia penetrar além do olhar. Portanto, mais uma vez, aquela questão que levantávamos no início do acesso ao leitor ou da comunicação com o leitor, na Clarice encena-se muitas vezes através dessa fronteira entre o corpo e o dentro, não é? E o fora, que é o mundo e que é também o mundo dos outros. E é uma questão muito rica, muito interessante, eu acho, na obra da Clarice. Parece-lhe pertinente, Benjamin, esta ideia da importância do olhar na obra da Clarice? É muito engraçado, eu estou escutando a Clara falar. O meu último livro sobre a Susan Sontag é só essa questão, é inteiramente essa questão de como que você olha, como que você enxerga, o que você enxerga, como que você distorciona a visão da coisa e como que você se aproxima a coisa pela visão, pela metáfora, pela fotografia, pela arte. É muito engraçado porque as pessoas sempre me perguntam agora qual é a semelhança entre a Susan e a Clarice, e eles sempre dizem: mas são mulheres, são judias, são não sei o quê, essas coisas assim de rótulo. Mas eu digo, não, mas é a questão da visão, justamente, é a questão da metáfora, da obsessão com a linguagem, que é a linguagem que revela, que manipula, que destrói. São duas pessoas totalmente diferentes, mas as duas estão às voltas com a mesma questão, porque eu acho que é uma questão que tem muito a ver com nossa época, a época delas e a nossa também. Qual é a maneira correta de enxergar o mundo? O que a gente vê quando vemos uma outra pessoa? Vemos corretamente? Qual é outra coisa que eu acho muito interessante? E o papel nas duas mulheres da produção, digamos, da maquiagem, da obra. As duas escrevem muito sobre isso. Como você se deixa perceber? Qual é a diferença entre se mostrar voluntariamente e se deixar voyeuriser? Como se diz isso em português? Como que você se deixa espiar, assim, sem o seu consentimento? Então, tudo isso é muito, eu acho muito atual, é muito das duas perspectivas. Eu sempre tive a Clarice em mente quando eu estava escrevendo esse livro também. Interessante. Começámos a nossa conversa sobre esta ideia de Clarice Lispector ser uma escritora hermética e simultaneamente universal.
Se é uma autora difícil, já concluímos aqui que apesar de tudo, uma vez lá já não descolamos, mas para lá chegar é por tentativa e afastamento, aproximação e afastamento. É uma autora difícil por que razão? Por toda a internet, Benjamin e Clara, proliferam citações da Clarice, muitas delas erradamente atribuídas, não é? Ou seja, por outras palavras, por que razão ela é tão gostada por tanta gente, sendo também comumente considerada difícil, hermética, algo indecifrável. Clara. Eu sobre isso, há uma citação da Clarice que eu gosto muitíssimo e gosto sempre de voltar a pensar nela, que na verdade é sobre outro autor, que é uma citação de uma carta que ela escreveu ao Fernando Sabino, na altura em que leu pela primeira vez O Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, e que é obviamente, esse sim é um romance difícil, até em termos de linguagem, muito mais do que a linguagem da Clarice. E há uma coisa que ela diz nessa carta, que eu gosto sempre de reler, que é o seguinte: ela começa a carta dizendo que está a ler o livro do Guimarães Rosa e depois diz: eu nunca vi coisa assim, eu não sei até onde vai o poder inventivo dele, estou até tola. E depois diz esta fórmula que eu gostava de recuperar: a linguagem dele, tão perfeita também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E nesse sentido, ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. O que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. Ora, esta ideia de que a linguagem do Rosa é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente, para mim funciona como uma excelente descrição do modo de ação da prosa da Clarice, que é um entendimento talvez intuitivo, como dizia o Benjamin no início, mas num certo sentido a ideia de, lendo aquilo, nós reconhecemos que aquele texto de algum modo está a falar uma das nossas línguas, uma língua nossa, uma língua muito nossa, não é? Isso é fundamental. E há outro exemplo, só muito rápido, que eu também convoco sempre quando penso nestas questões do acesso do hermético, ou do universal da Clarice, ou da facilidade ou da dificuldade, que é um exemplo do início de um conto da Legião Estrangeira, um conto maravilhoso chamado A Legião Estrangeira, justamente, é o conto que dá título à coletânea, que é a história de uma criança que acaba por matar um quintainho e descobrir com isso o mundo. É uma história terrível. E que começa com uma cena extraordinária, que é, a primeira frase do conto é: se me perguntassem sobre Ofélia e os seus pais, diria com toda a honestidade do decoro, estou a citar de memória, não os conheço. Diante do mesmo júri, a quem diria, não vos conheço. Para cada cara de jurado eu diria, não vos conheço. Mas às vezes acordo do longo sono e volto-me para o delicado abismo da desordem. E depois continua e diz: o meu inesperado consentimento em saber veio, etc, etc. Ora, isto para mim é uma descrição muito clara da ideia de ficção na Clarice. A ficção da Clarice começa com o nosso consentimento em saber coisas que normalmente deixamos adormecidas, ou porque nos perturbam, ou porque não sabemos que as sabemos, e se nós nos dispusermos a querer sabê-las, aí podemos saber dos outros, de Ofélia, dos seus pais, de todo este universo de personagens da Clarice. E no fundo a grande pergunta da ficção clariciana pode ser essa: o que é preciso para nós sabermos de outra pessoa, não é? Até quando é que podemos conhecer outra pessoa? É esse efeito estranhamente telepático que está em causa e que define muitas vezes aquilo que nós encontramos na obra da Clarice. Aquela obra de algum modo sabe de nós, não é? Essa é uma sensação fortíssima, não é? É isso, Benjamin, é por isso, será por estas razões que a Clarice, eu acho muito curioso eu acabar de fazer isto e muita gente fazer isto, que é referir-nos à Clarice sem dizer o apelido, não é? A Clarice, é como basta dizer a Clarice, é a Clarice Lispector. Mas será por isto então que ela é tão gostada, por esta identificação que acaba por existir muitas vezes? Bom, eu não sei como é em Portugal, mas no Brasil muitas pessoas famosas são chamadas pelo nome só, como Dilma, o Lula, o Fernando Henrique. Muitos políticos têm isso também, e Clarice também. Mas é verdade que a intimidade que ela cria com o leitor é uma sensação que eu não conheço de outro escritor. Eu não sei se vocês têm outro exemplar. Eu gosto muito de muitos escritores, admiro muita gente, leio muito, mas a intimidade que a Clarice cria é uma coisa muito
muito diferente. Por isso que eu também não gosto dessa coisa de hermética, que ficou meio um clichê no discurso sobre ela, porque não é verdade. Se fosse realmente hermética, a gente não estaria aqui, teria sumido, como tantas outras obras que desaparecem com o tempo. Ela já leva 44 anos de morta, vai ter 100 anos daqui a 2 semanas. Não sei, 2 semanas. 10 de dezembro. Então, toda a geração dela, não toda, mas no Brasil a geração dela basicamente desapareceu. E ficou ela, e a coisa que, quando ela morreu, ela era conhecida apenas pelo mundo intelectual. Rio, São Paulo, 3 bairros, basicamente. Foi uma coisa que foi crescendo e crescendo e crescendo depois da morte dela. Ela não morreu. A irmã dela, a dona Tânia, me falou que ela não tinha noção de que ela ia ser tão famosa depois da morte. Não era, nada indicava isso. E agora, depois da língua portuguesa, que demorou até muito tempo para conquistar Portugal. Quando eu comecei a ir a Portugal para esse livro, faz, não sei, 15 anos, era muito difícil até vender a minha biografia em Portugal, porque ninguém sabia quem ela era. Era uma coisa frustrante para mim, porque... Mas a relação Portugal-Brasil é outra coisa, né? Eu sou americano. De Estados Unidos para a Inglaterra, a gente não tem esse... Temos o mesmo oceano, mas não temos o mesmo oceano cultural. Não é a mesma coisa. A gente sempre lê os ingleses e eles leram os americanos e os australianos e tudo mais. Mas lá ficou essa coisa imbatível, eu acho, porque a qualidade... É o apelo emocional, o apelo intelectual é um caminho para chegar a isso. Mas se você não tem essa sensação que a Clara teve aos 12 anos, quanto? Sim, 13, sim. 13, Não, mas então, e isso é um presente para nós, eu acho. E por isso que eu sempre tenho muito prazer em falar dela. Estamos quase a terminar e pegando nisto que acaba de dizer o Benjamin, de ser um presente, temos de ter presente, passando o pleonasmo, que há pessoas que provavelmente nos estão a ver e ainda não leram a Clarice. Ora bem, estou aqui na presença de 2 claricianos puros, pessoas que conhecem muito bem a obra e tendo em conta tudo o que acabámos de dizer, que não só pode aproximar potenciais leitores, mas também pode levantar algumas reservas. Clara, que livro aconselharia ou conto a um primeiro leitor da Clarice? Bom, eu sou apaixonada por 2 livros de contos da Clarice, que são Os Laços de Família e a Legião Estrangeira. Quase que podia fazer a festa com esses 2, digamos assim. Agora, se tivesse que escolher um conto, e é uma pergunta, quanto mais gostamos da Clarice, mais difícil é escolher só um conto. Eu hoje diria a Legião Estrangeira, a história da Ofélia e do Pintainho, mas amanhã diria outra coisa, não é? Mas hoje diria esse, sem dúvida. E o Benjamin? Eu sou muito... Eu concordo, porque agora o livro que eu talvez mais goste agora é o Lustre, que é um livro que quase ninguém leu dela, mas que eu traduzi, que eu adorei esse livro. Eu fiquei doido pela qualidade desse livro. Mas, para mim, eu sou sempre fiel à Hora da Estrela, que foi o primeiro livro que eu li dela, que por acaso é o último livro que ela escreveu, que ela estava morrendo, chegou o livro no hospital, no leito da morte dela, que ela deu para o filho dela no hospital. Mas esse livro eu li, como eu falei, eu nem tinha muita noção de português, sabe? Eu tinha feito 1 ano de português, e eu inventava um pouco a partir de francês, de outras coisas. Mas eu senti um impacto nesse livro que realmente mudou a minha vida. Eu sei que eu não sou o único. É um livro de 80 páginas, né? Basicamente 90, talvez. E eu acho que, para quem não conhece a Clarice, começa com esse livro. E se você sente essa força que a gente está falando hoje, se sente essa força, aí vai transformar a sua vida. E se não sente, deixa e leia Cavafy ou Fernando Pessoa, sei lá, outra coisa.
tenho aqui à mão os vários livros da Clarice para preparar a nossa conversa reli. Portanto, fica aqui, para quem não conhece, é a capa em Portugal da Hora da Estrela, a sugestão da Clarice. O conto de que fala a Clara, eu creio que também está aqui, em todos os contos, não é, Clara? Que é esta edição também da Relógio d'Água. E agora, mesmo para terminar, queria fazer-vos uma última pergunta, agora sim. A Clarice disse que escrever é uma maldição que salva. Eu queria perguntar-vos se acham que ela se salvou. Benjamin. Sim, claro. Ela se salvou fazendo uma arte que a mesma Dona Tânia que eu falei, ela falou que ela sabia que ela tinha deixado um legado sem par ao Brasil. Mas isso, eu acho que pela arte, ela se salvou. E ela salvou muita gente também. Clara. Eu concordo, subscrevo a leitura do Benjamin, acho que sim. Muito bem. Muito obrigada a ambos. Foi um prazer conversar convosco para mais uma vez celebrarmos a Clarice. Ficamos com as vossas sugestões, as vossas palavras para certamente quem ainda não leu a Clarice, quem sabe começar a ler e quem leu voltar a ler, porque vocês fizeram aí algumas referências que podem não estar tão presentes nos leitores claricianos, referências muito precisas em relação a livros e a contos e a ideias. Portanto, cá estamos nós para celebrar Clarice Lispector neste ciclo 3 vezes 100 da Casa da América Latina. Obrigada e até breve. Obrigado.